Gente, vamos lá, vamos corrigir o 4 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diz aí o seguinte: considere a figura uma equação reduzida da reta E. Então, vamos lembrar, para achar a equação reduzida, para achar a equação de uma reta, a gente tem que ter no mínimo um ponto e o seu coeficiente angular. No caso aqui, nós conhecemos 2 pontos, então a gente já consegue achar a equação da reta. E para achar o coeficiente angular, nós temos que ter 2 pontos, né? Que se a gente tiver 2 pontos, a gente usa a fórmula ΔY dividido por ΔX. Ou a gente conhecer o ângulo formado com o eixo X e com a reta em sentido anti-horário, que a gente calcula a tangente desse ângulo, aí a gente encontra o coeficiente angular. Mas nesse caso, como a gente tem 2 pontos, nós vamos usar ΔY dividido por ΔX para achar o coeficiente angular. Então, ó, vai ser simples. E nesse caso aqui, ó, vamos identificar aqui os pontos. Esse ponto aqui, vamos chamar de A, vamos nomear esses pontos, esse de B. Aí, gente, o nosso X é 1. Quando o ponto está no eixo X, o Y é 0. E quando, no caso, o ponto está no eixo Y, X é 0. E no caso aqui, o Y é raiz de 3. Já identificamos o X e o Y. Agora, vamos substituir na fórmula. ΔY dividido por ΔX. Aí a gente pode chamar de x1, y1, x2, y2, ou já fazer direto, né? Escolher um ponto para partir. Vamos supor, escolhi o ponto A. Aí eu vou fazer, aqui é a variação de y, 0 menos raiz de 3. Se eu partir de A para y, eu tenho que continuar partindo de A para x. 1 menos 0. 0 menos raiz de 3, menos raiz de 3. 1 menos 0, 1. Menos raiz de 3 dividido por 1, menos raiz de 3. Achei o coeficiente angular. Aí agora e temos 2 pontos. A gente escolhe um dos 2 pontos, que qualquer um dos 2 que a gente escolher vai dar a mesma equação da reta. A gente escolhe o que a gente achar mais fácil para trabalhar. E depois vamos escolher o ponto A, que eu acho que ele é mais fácil. Não tem raiz. E agora a gente substitui o coeficiente angular e o ponto na equação fundamental da reta, que é y menos yo é igual a m, que multiplica x menos xo. Y menos yo é o y do ponto, que é 0. O coeficiente angular é menos raiz de 3. X menos xo é o x do ponto, que é 1. Como ele pediu equação reduzida, é tudo igual a y. Então, vamos igualar a y. Y menos 0, y. Menos raiz de 3 vezes x, menos raiz de 3x. Menos raiz de 3 com menos 1, menos com menos, mais raiz de 3. Certo? A gente pode deixar assim, mas o mais utilizado é a gente colocar o fator comum em evidência. Ou a gente colocar, no caso, ó, temos raiz de 3 nos 2 termos, nesse termo e nesse termo. Então, a gente coloca ela em evidência. Vai ficar menos raiz de 3x dividido por raiz de 3, aí vai ficar menos x, que menos com mais é menos, sinais diferentes. Regrinha, né, na divisão e na multiplicação. Aí agora, raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai resultar em 1. Se a gente fizer distributivo, para a gente verificar se está certo, a gente tem que voltar na mesma situação de cima, que isso é igual a isso. Raiz de 3 vezes menos x, menos raiz de 3x. E raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Então, realmente, isso é igual a isso. Fatoramos certinho, certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, só me perguntar, tá bom? Vamos aí para o último.